Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knipe e vamos falar sobre o Ben Shelton, que está nas quartas de final do Masters 1000 de Indian Wells. Venceu o Brandon Nakashima por 2-0, 7-6, 6-1, uma bela vitória. E eu acredito assim, até agora sem perder set, se chegar nas quartas de final, ele espera o vencedor de Jack Draper e Taylor Fritz. E é um jogador muito perigoso, porque nessas condições extremamente lentas, ele tem sido um jogador que leva muito perigo pela potência e a letalidade que ele tem. Eu acho que dos tenistas americanos ele é o que tem mais recursos letais atualmente. Eu sei que o Fritz tem um baita de um forehand, né? Ele também tem um backhand cruzado muito legal, mas o Taylor Fritz, ele é muito letal quando ele está bem posicionado e apoiado. Aí ele machuca qualquer tenista. Ele inclusive lá no ATP Finals incomodou até o Sinner quando ele bateu o forehand apoiado, mas quando ele estava em movimento. E aí é aí que entra essa questão, né? E o Fritz é um cara que assim, para o forehand ele consegue direcionar, o backhand é super na cruzada, raramente vai na paralela. E muito ponto ele perdeu contra o Sinner, por quê? Porque ele nunca ia para paralela primeiro e nunca tinha convicção. O Sinner ia e ganhava os pontos, né? Então, a questão que a gente coloca aqui é do Ben Shelton, para mim, ele é um tenista de um teto de produção muito alto e que quanto mais ele conseguir aprender a usar bem os recursos dele, né, de saber o momento certo para ir para os slices, tirar a velocidade do jogo, e quanto mais ele conseguir explorar bem a variação de saque e as definições que ele tem, mais perigoso ele vai ser. E assim, esse tipo de jogo dele, né, tipo, os saques que ele consegue, eu não acho que ele é um grande sacador só porque ele saca 240 por hora. É insano nos dias de hoje? É claro que é. Mas assim, ele é um grande sacador porque não é só isso que ele sabe fazer. Entende? Se você tem um cara chamado, você já ouviu falar de Sam Groth, ou muita gente não vai ouvir falar desse cidadão. Ele sacava a 260 km por hora. Aí você pensa, pô, como é que defende um saque dele? Como ele só sacava nessa velocidade, né? Tipo, não chegava assim, terceiro teto, né? Mas ele sacava muito forte, né? Aí só sacava aí, tem um momento em que o jogador consegue ler a movimento de braço e antecipar, aí consegue colocar a devolução em quadra, entende? Velocidade não é a única coisa que vai definir um ace. Velocidade não é a única coisa que vai fazer um saque ser bom, não. Tem o kick, tem o efeito, o giro, tudo isso conta. E quanto mais variado o seu saque for, quanto maior o repertório, mais dificuldade o adversário vai ter em fazer uma leitura precisa. E é aí que eu vejo que o Ben Shelton tem uma arma muito poderosa, que ele é um jogador de uma dinâmica muito interessante no saque. Ele tem um saque kick muito bom, ele tem um saque voleio muito bom, ele tem muita mão. Ele é um cara que sabe volear bem, tem mão para fazer voleios curtos, para fazer ângulos muito bons. Ele tem mão para fazer slice, ele tem um controle de slice fantástico. Eu acho que o backhand dele usa muito slice, né? Pode às vezes parecer um problema você não ser tão letal com o backhand, né? Ele bate bem quando está equilibrado, mas não é um cara que tem tanta facilidade para no backhand pancada fazer uma mudança para cruzado, para paralela. A questão é, a diferença dele é que eu acho que o slice dele é um dos mais venenosos, né? E o forehand dele é muito, ele tem muita facilidade com o giro do pulso de gerar velocidade. E assim, mesmo que a quadra seja lenta, né? Quando você bate uma bola 150 por hora, ele conseguiu um golpe a essa velocidade, né? Pegando próximo da linha, fica difícil de defender até no saibro, qualquer superfície. Então, quando eu coloco aqui uma análise sobre Ben Shelton, eu vejo um tenista que tem muito teto de produção pela maneira dele, assim, de ser agressivo, entende? E pela variação que ele tem. E nessa quadra mais lenta, a gente está vendo assim, quando uma quadra é muito extrema, ou ela é muito lenta, ou ela é muito rápida, ela vai beneficiar jogadores que também tem coisas muito extremas, não gente que fica no meio do caminho. Vou colocar uma coisa aqui, o Tommy Paul é um cara que já incomodou muito o Daniil Medvedev, né? Mas uma quadradura tão lenta quanto essa, né? Ano passado, com o Medvedev sacando mal, ele incomodou porque ele conseguia devolver muito ofensivamente. Só que o segundo saque do Medvedev ontem foi muito melhor do que isso, né? E aí o que aconteceu? Ele colocou mais primeiro saque em quadra e tudo isso. O Tommy Paul não conseguiu ser letal nas devoluções na maior parte do tempo, e aí teve que ficar trocando no fundo de quadra com o Daniil. O Daniil era muito mais sólido. Então assim, o Tommy Paul é sólido? Mas ele não tá no extremo da solidez do Daniil. O Daniil é um cara que ele, se quiser trocar 40 bolas no fundo de quadra, ele faz isso tranquilamente. E aí, ao mesmo tempo, o Shelton é o outro lado do extremo. Ele é extremamente agressivo e mesmo na superfície lenta, os golpes dele machucam em peso, velocidade, mesmo a quadra absorvendo parte da velocidade, ainda há muita potência ali que ele gera com o braço, entende? Então, assim, e essas quadras mais lentas que beneficiam também esses tenistas extremamente agressivos, porque às vezes a bola chega mais fácil para ele bater
e fazer uma definição. Eu acho que ele fez isso muito bem no segundo set contra o Nakashima. No primeiro ainda forçava. Para mim o Ben Shelton em vários momentos ele tem um time ruim de fazer ataques, de inventar algumas jogadas, algumas curtas, né? Eu acho, por exemplo, o jogo contra o Sinner na Australian Open perdeu boas chances de conseguir ganhar pelo menos um set naquele jogo e colocar o jogo numa situação um pouco mais complicada. Ele incomodou mais o Sinner, a meu ver, do que o Zverev, mas ele não soube aproveitar esses momentos. Então, quando eu olho para o Ben Shelton, eu falo, um cara que tem um teto de produção gigante, mas o quanto que ele vai evoluir taticamente, o quanto que ele vai evoluir também no leque de ferramentas que ele tem, é o que vai definir o quão grande ele vai ser. Mas se eu tivesse que apostar hoje um tenista americano para ser número 1, dos que estão aí, é o Shelton, né? Desses 5 demais protagonistas, Tiafoe, Korda, Shelton, Paul e Fritz, né? Paul e Fritz são os mais prontos, são os tenistas que são mais regulares, consistentes, mas vocês acreditam que eles viram o número 1? Eu acho que o Shelton, por exemplo, né, mesmo que ele ainda tenha muita coisa para melhorar, ele é um cara que eu acredito tem, pelas ferramentas ofensivas impressionantes que ele tem, pela variedade do jogo, eu acho que ele tem mais condições de ameaçar um Alcaraz no Sinner a longo prazo do que um Fritz e um Paul. Até porque o Fritz e o Paul jogam muito no ritmo, jogam muito de uma maneira mais similar. Então, é ver o que vai acontecer agora. Ele espera o Draper ou o Fritz. O Draper é um cara extremamente qualificado na defesa e o Fritz é um cara extremamente qualificado também de ataque, né? Mas o Draper para mim é mais dinâmico. O Fritz tem um saque melhor, etc. É um jogo que promete, mas vamos ver o que sai dessa partida. A potencial é de um grande jogo de tênis e vamos ver quem vai encarar Ben Shelton por uma vaga semifinais. Mas é um baita torneio pro americano que vai aproveitando, somando bons pontos e obviamente subindo na corrida para Turim e aproveitando para subir no ranking também. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.